Paz do Senhor, queridos irmãos e amigos, estamos aqui mais uma vez para trazer aos amados irmãos mais um texto bíblico, trazendo aqui um esclarecimento baseado na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, versículo 1, que cita exatamente este texto que eu quero ler aqui com os nossos diletos irmãos e amigos. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Neste momento eu quero trazer aqui para os irmãos alguns esclarecimentos, algumas lições bíblicas, partindo aqui do texto que acabamos de ler, mas como uma observação inicial, eu quero dizer aos amados irmãos que eu creio plenamente na atuação do Espírito Santo de Deus em nossos dias, na atualidade, trabalhando em favor dos servos do Senhor e através dos crentes, dotando os servos do Deus vivo com dons, com talentos e com o fruto glorioso do Espírito que capacita os crentes para o exercício da obra que o Senhor nos tem confiado. Eu quero aqui dizer aos irmãos que a atuação do Espírito Santo existe desde o início da humanidade. Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor nos mostra que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Logo aí nós vemos o Espírito Santo de Deus atuando desde o início da criação. Da mesma forma, no último capítulo da Bíblia, a palavra do Senhor nos diz que o Espírito e a noiva dizem vem. Veja que o Espírito Santo de Deus atua do começo ao fim da Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento houve diversas manifestações do Espírito Santo, que foram verdadeiras manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento, trabalhando nas vidas de algumas pessoas para revelar algumas palavras, visões, ensinamentos, os oráculos divinos para os seres humanos. Nós podemos ler no livro de Números, no capítulo 11, versículo 25, os 70 anciãos que Moisés haviam selecionado, eles foram cheios do Espírito Santo e eles profetizaram. Da mesma forma, nós encontramos no versículo 26, dois outros homens, por nome Eldade e Medade, que eles também profetizavam, diz a Bíblia. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram. Veja aí a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós também podemos ler ainda no livro de Números, no capítulo 11, versículos 28 e 29, que o desejo de Moisés, do grande libertador da nação de Israel, Moisés, era que todos tivessem essa experiência de receber a pessoa bendita do Espírito Santo em suas vidas. Veja qual foi o desejo de Moisés: que quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre todos eles. Isso daqui Moisés disse a Josué, quando Josué veio avisar que haviam dois homens, exatamente estes dois homens, Eldade e Medade, que estavam profetizando, e não era um dos 70, era alguém que estava lá no meio do povo profetizando. Moisés dá essa resposta a Josué, dizendo a ele: porventura tem ciúmes de mim? Quem dera que todo o povo de Deus profetizasse, seria uma coisa boa, uma coisa excelente. Porém, nós vamos explicar mais adiante que nós precisamos analisar, como o texto sagrado aqui nos diz: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Vamos explicar melhor isso aí daqui a pouquinho, tá bom? Também em Números nós podemos ver mais adiante, no capítulo 24, versículos 3 e o 9, tanto os versículos 2, 3 e 9, nós vemos aqui mais uma manifestação do Espírito Santo, da presença de Deus no Antigo Testamento, quando uma pessoa que não era judia recebeu uma revelação de Deus, uma palavra profética de Deus, quando contratado para amaldiçoar o povo de Deus, o Espírito de Deus veio sobre ele e ele profetizou bênção
sobre a nação de Israel. Aqui fala de Balaão, não é? Nós podemos ver também, mais adiante, no livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículos 5 e 6, que Saul, quando foi ungido rei, Samuel disse para ele que mais adiante ele haveria de encontrar-se com alguns profetas, e ali ele também iria profetizar. E isto aconteceu, ele recebeu a presença do Espírito Santo sobre ele, e ele também profetizou juntamente com os profetas. Isso aconteceu exatamente naquele dia, e as pessoas que também procuraram Saul também receberam a mesma graça da parte do Senhor nosso Deus. Nós também podemos encontrar, né, a palavra do Senhor nos revela que em 2 Samuel, no capítulo 23, 2 Samuel, também nós vemos que Davi, quando ele recebeu a unção de Deus sobre a sua vida como rei, também Deus lhe deu a graça de profetizar, de proferir oráculos divinos, profecias da parte do Senhor nosso Deus. Tendo dito isto, quero dizer aos irmãos que eu creio plenamente que o nosso Deus ainda usa homens e mulheres para profetizar segundo a sua bendita vontade. Também precisamos ter muito cuidado quanto às falsas manifestações espirituais. Nós podemos encontrar no segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 24, o falso profeta chamado Zedequias. Ele golpeou furiosamente o profeta Micaías, porque este homem, esse profeta falso chamado Zedequias, estava profetizando algo que de fato não aconteceria, quando Micaías havia declarado que um espírito de mentira estava na boca de Zedequias e dos outros profetas que profetizavam falsamente a vitória de Israel contra os sírios. Este profeta por nome Zedequias e outros profetas profetizavam que Israel haveria de vencer os sírios naqueles dias, quando de fato isto não era a verdade. A palavra de Deus estava na boca de Micaías e não era exatamente isso que Deus queria fazer naqueles dias. Nós também podemos encontrar no livro de Miqueias, capítulo 3, versículo 8 de Miqueias, que naquele dia havia alguns falsos profetas que profetizavam paz, quando Deus tinha uma palavra contra a transgressão do povo. Eles falavam que havia paz e paz, quando Deus usa o profeta Miqueias para dizer que a palavra de Deus para aquela geração, para aquele povo, naqueles dias, não era uma palavra de paz, mas uma palavra de sentença da parte de Deus, de juízo da parte de Deus para aquele povo. Agora, voltando especificamente para o texto que nós lemos, quando a Bíblia diz: mas provai se os Espíritos são de Deus. Já no Novo Testamento, nós podemos ver aqui algumas manifestações da presença de Deus, né? Nós sabemos disso, e eu quero ler aqui um texto de 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo 3, quando a Bíblia diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Veja bem que Deus aqui está dizendo que quando alguém for profetizar para a igreja, esta profecia trará certamente edificação para a igreja, como também trará exortação e trará consolação. Também lemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que a manifestação do Espírito Santo visa o bem comum, para o bem comum da igreja. Não traz o mal. A manifestação do Espírito Santo não vai trazer desordem, não vai trazer contenda, não vai trazer embates, né, dentro da igreja, de pessoas que vão se insurgir contra os princípios bíblicos, contra a boa ordem do culto, contra a liderança. E isto são coisas que nós devemos observar quando alguém diz estar sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Também em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21, nós podemos ver aqui: vocês todos podem profetizar. Disse o apóstolo Paulo aos Coríntios: todos vocês podem profetizar. Não está sendo proibido a questão de alguém ser usado por Deus ou pelo Espírito de Deus para profetizar. Agora, ele faz esta observação em 1 Coríntios 14, 31, cada um
por sua vez. Quer dizer que o Espírito Santo, ele é organizado, ele usa e observa a ordem do bom andamento do culto para usar os seus servos. Não pode haver aquela competição para ver quem prega mais, quem profetiza mais, quem tem mais visões, ou quem tem mais revelações, um interrompendo o outro, um passando na frente do outro, alguém está pregando, outro se levanta lá no meio para trazer uma palavra de profecia que poderia muito bem esperar o momento certo para fazer isso. É isso que o texto sagrado está dizendo. Mas cada um por sua vez. Aquilo está nos trazendo uma ordem. Há uma necessidade de haver uma ordem no culto. Ainda em 1 Coríntios 14, 26, a palavra do Senhor nos orienta: faça-se tudo para a edificação. Toda a manifestação do Espírito Santo de Deus é para edificação. É isso que o texto sagrado está nos dizendo. No capítulo 14 e o versículo 31 de 1 Coríntios, a Bíblia fala acerca da ordem do culto. Quando há esta ordem do culto, a profecia, a manifestação do Espírito Santo de Deus através da profecia, isto traz também consolação. Que coisa maravilhosa, porque todos poderemos profetizar, olha o que o texto diz, um depois dos outros, para que todos que estão ali possam aprender, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Quando há esta ordem no culto, há momento de se falar, de se pregar, de se expor a palavra de Deus, e há um momento de se ouvir a profecia da parte de Deus, que nós não podemos extinguir, deixar de existir ou proibir que alguém traga alguma profecia da parte de Deus. Mas a minha orientação neste vídeo é que haja ordem, haja decência e que tudo seja feito no seu devido tempo, no seu devido momento. Faça-se tudo, diz a palavra, com decência e ordem. Mais uma vez, 1 Coríntios 14, o verso 40, diz que tudo que se for feito no culto, quer aquele que vai pregar, que vai ler um salmo, que vai louvar a Deus, que vai bendizer ao Senhor, diz o texto sagrado, seja feito tudo com ordem e com decência. Glória ao nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz também, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 2, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Atentem bem para isto, por gentileza, queridos irmãos. Não é o Espírito Santo de Deus que está sujeito ao profeta, porque o Espírito Santo de Deus é Deus, e Ele é Senhor, e os profetas são servos, são criaturas, estão submissos ao Espírito do Senhor. Mas o que o texto aqui de 1 Coríntios 14, 2 está dizendo é que o Espírito do profeta, mesmo que o profeta, o seu espírito, receba uma profecia da parte de Deus, ele pode receber a profecia, analisar se aquela revelação realmente vem da parte de Deus, e no momento certo ele vai ter o equilíbrio, o controle, porque o seu espírito está sujeito a ele para trazer essa profecia no momento certo. É isso que o texto está dizendo. É o espírito do profeta que é sujeito ao profeta e não o Espírito de Deus. Veja que esse texto na Bíblia, o nome Espírito está com E minúsculo, viu? O E minúsculo, dizendo que é o Espírito do profeta. Eu quero que fique bem claro aqui, nesta nossa palavra, que assim como existem os falsos profetas, também existem os verdadeiros profetas, verdadeiros homens e mulheres de Deus, que são usados por Deus para transmitir palavras proféticas da parte de Deus. Eu quero até trazer aqui, quem sabe, uma correção e um esclarecimento sobre isso. No Novo Testamento, na nossa era cristã, nós não temos profetas como tínhamos no Antigo Testamento. Hoje nós temos pessoas que recebem o dom de profecia e trazem uma profecia, às vezes alguém chama de profeta, mas na verdade é um dom de profecia que alguém tem para proferir algo da parte do Senhor nosso Deus. Eu quero falar um pouquinho aqui agora sobre os falsos profetas. A Bíblia diz aqui, não crê em todo o Espírito. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, realmente são salvos, são servos de Deus, obedecem a Deus. Nem todos que têm aparência de piedade realmente são piedosos. Nem todos que dizem ser homens e mulheres de Deus, de fato são homens e mulheres de Deus. Veja o que o texto sagrado diz aqui, mas provai se os espíritos são
de Deus. É lógico que aqui também, nesse texto de 1 João capítulo 4, versículo 1, a palavra espírito está com E minúsculo, aqui falando do espírito do homem e de qualquer outro espírito que esteja motivando o homem para falar alguma coisa, deve ser provado se isto vem de fato da parte de Deus. E como podemos identificar um falso profeta? No próprio texto do capítulo 4, de João, nós vamos encontrar aqui que os falsos profetas, em primeiro lugar, nos versículos 2 e 3, eles negam que Jesus Cristo veio em carne. Eles negam a encarnação do Verbo. Isso está relacionado ao Cordeiro de Deus, à redenção da humanidade, a possibilidade do homem ser regenerado por Deus, do novo nascimento, da santidade, da santificação. Tudo está aí junto nesta palavra que eles negam que Jesus Cristo veio em carne. A primeira coisa que nós vamos observar. Uma segunda coisa que nós vemos no versículo 3, os falsos profetas, eles falam das coisas deste mundo. É tendência dos falsos profetas e de muitos profetas que se chamam profetas. Eu estou usando esse termo profeta, mas alguém que se diz profeta, se julga profeta, e usa uma palavra de profecia contra alguém, ou sempre, geralmente as profecias que se ouvem são coisas de prosperidades, coisas terrenas, coisas desta vida, como Satanás quis fazer com Jesus, como transforma essas pedras em pães, era coisa daqui, então tudo isto eu te darei, coisas daqui, Então ele ofereceu coisas daqui. Muitos falsos profetas têm surgido em nossos dias, prometendo paz, segurança, estabilidade, prosperidade, coisas terrenas, casas, bens, motos e tudo mais, coisas daqui. Os profetas deste mundo, desta geração, chamados de falsos profetas, eles profetizam das coisas que são daqui, mundanas, do mundo. Por isso os homens os ouvem, Por isso os homens os ouvem. No versículo 6 nos diz que os falsos profetas não ouvem, eles não nos ouvem, disse o apóstolo, não ouvem a sua liderança. O falso profeta, ele é conhecido porque ele sempre se levanta, ele sempre se insurge, ele sempre vai contra o princípio da organização do culto, da boa ordem do culto, da liderança que Deus instituiu sobre a igreja. Existe um grupo aí chamado de desigrejados, não querem estarem submissos ao pastorado de ninguém, à bênção pastoral de alguém que Deus levantou para liderar o seu povo. Isso é bíblico, devemos seguir isto de maneira que glorifique o nome do Senhor. No Antigo Testamento, nós vemos também que há um homem chamado Balaão, que citei há pouco, que houve um momento que o Espírito Santo de Deus o usou, e houve um momento que ele deixou-se usar ali por Satanás com um espírito de engano para ensinar como fazer o povo de Deus pecar. Também, agora já no Novo Testamento, em Atos, capítulo 8, versículo 19, a Bíblia fala de um homem chamado Simão o Mágico, que quis comprar, ele quis de alguma forma comprar as coisas de Deus, receber as coisas de Deus. Este homem chamado Simão Mágico, ele tinha esse interesse por orgulho, por sentimentos de orgulho, de querer estar bem, quem sabe diante dos outros, e fingindo uma espiritualidade, pedir aos apóstolos que orassem por eles, para que ele também recebesse esse poder, para orar para que as pessoas recebessem o Espírito. Parecia uma coisa boa, mas por trás disso havia uma falsidade, que aquele seu sentimento fosse para a sua condenação. Foi a sentença de Deus para ele através dos profetas. Nós também podemos ler em Atos capítulo 13, versículo 11, de um homem chamado Elimas. Este Elimas aqui, ele próprio se intitulava de Bar Jesus. Este homem, ele ficou cego porque ele procurava perverter o caminho do Senhor. Quando o evangelho era pregado pelos apóstolos, ele procurava desviar as pessoas de não ouvir o apóstolo. Então veja, um falso profeta, ele é identificado por querer fazer com que as pessoas, os irmãos, aqueles que ele seguem, se levantem contra a sua liderança. E a maldição de Deus sobre a vida dele foi que ele ficasse cego, para que ele temessem as coisas de Deus e não tentasse comprar as coisas de Deus e não tentasse perverter o caminho do Senhor. Isto aqui é algo sério. Também nós temos um caso em Mateus capítulo 20, ou melhor, Mateus capítulo 16, versículo 23, que fala do apóstolo Pedro. É muito conhecida a igreja, quando Jesus, no capítulo 16 de Mateus, pergunta aos seus discípulos
O que os homens dizem acerca do Filho do Homem? Cada um disse alguma coisa e Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro disse isso, Jesus disse: não foi a carne nem o sangue quem tu revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus, o Pai que está nos céus. Jesus disse para ele. Logo em seguida Jesus passou a dizer que ele deveria ir a Jerusalém, aonde ele seria perseguido, seria maltratado, seria morto, né? Ele haveria de morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, como de fato ressuscitou. Glória ao nome do nosso Senhor por isto, porque se ele não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, mas ele ressuscitou, glória seja dada ao seu nome. Quando Jesus disse isso, logo no versículo de número 23, o apóstolo Pedro agora, aquele mesmo que havia falado por Deus, pelo Espírito de Deus, agora disse que o Senhor não fizesse isso, que ele não falasse mais acerca disso, que não haveria necessidade dele falar isto. E Jesus reconheceu que era Satanás que tinha colocado aquelas palavras na boca de Pedro, e ele disse: sai da minha frente, Satanás, para trás de mim, Satanás, porque ele serve, tu serves de pedra de tropeço. É para isto que Satanás serve, para colocar tropeços na boca dos homens, e nós temos que ver se esse espírito vem de Deus ou se não vem de Deus. Eu tenho uma experiência, alguns anos atrás, estávamos em uma reunião de oração, quando de repente alguém se levantou, trouxe uma outra pessoa para o meio, e ali gesticulou muito em volta daquela pessoa, profetizou algumas coisas, e no final disse: deixo-vos a minha paz, porque agora eu vou para o meu Pai. O pastor daquela igreja estava naquela reunião, pediu a palavra para explicar que aquela profecia ali não era de Deus. E quando ele disse isso, logo alguém, para defender a pessoa que tinha feito aquilo, disse: se não é de Deus, é do diabo? Ele disse: não. Existem 3 origens, pelo menos, de profecia. Pode vir de Deus, pode vir do homem e pode vir de Satanás. No caso daquela irmã, claramente se via, né, que ela profetizou da carne, para, quem sabe, ter alguma projeção naquela reunião, para que o seu nome fosse visto. Mas qual foi o erro que identificou aquela profecia como uma falsa profecia? Porque ela disse: deixo-vos a minha paz, porque agora vou para o meu Pai. Como se Jesus fosse deixar a igreja: agora eu vou deixar vocês, não vou mais estar com vocês, agora eu vou voltar para o meu Pai, para o meu trono. Isso é impossível de acontecer. Jesus, ele é Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, está no céu, mas também está aqui. E ele prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Então ele não pode descumprir aquilo que ele falou. Em momento algum ele deixa o seu povo, deixa a sua igreja. Então aquela irmã, quem sabe bem intencionada para trazer, quem sabe, um movimento para aquela reunião, trouxe isso, mas não foi da parte de Deus. Aquilo não era da parte de Deus. Outra coisa que eu quero também dizer aqui aos irmãos deste vídeo: Atos, capítulo 4, número 19, eu já ouvi muita gente usando esse texto de Atos 4, 19, para dizer que importa obedecer a Deus e não aos homens. Irmãos, isso é forçar a interpretação de um texto bíblico. Aqui os apóstolos, eles haviam sido questionados pelo Sinédrio com qual poder eles haviam curado aquele coxo lá na porta chamada Formosa, e eles foram instados pelos homens do Sinédrio a não mais pregar aquela palavra, anunciar aquela palavra, curar os enfermos em nome de Jesus. E eles disseram, com todo respeito àqueles homens: é razoável a vocês deixar de obedecer a Deus para obedecer aos homens? Eles não estavam ali querendo dizer que você pode ir contra a sua liderança. Já vi muitas pessoas em reuniões dizer assim: o pastor da igreja, o líder da igreja disse que a reunião é para ir até tal hora, mas aqui nós não estamos para obedecer a homem, estamos para obedecer a Deus. E isto é uma clara rebelião contra a sua liderança, é uma desobediência à sua liderança, que nós já lemos, já explicamos aqui para os irmãos, que todo homem de Deus, todos aqueles que são usados com qualquer dom, inclusive o dom de profecia, deve estar submisso à sua liderança. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, a palavra do Senhor nos diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Obedeçam e sujeitem-se a eles. É o que a palavra do Senhor também nos diz. Por quê? Porque os pastores, a exemplo do que nós lemos em Tito, capítulo 1, versículo 5,
que, olha a orientação de Paulo a Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Os obreiros da casa do Senhor foram colocados sobre o seu campo, sobre a sua congregação, sobre a igreja que ali ele está, para, segundo as orientações de Deus, os princípios bíblicos, éticos e morais que a palavra do Senhor nos ensina. Estou falando éticos e morais, que a palavra do Senhor nos ensina, orientar a igreja para que haja esta unidade, para que haja esta comunhão, para que haja um bom senso no culto, para que haja a ordem no culto, para que tudo tenha o seu devido lugar. Cada parte do culto tem a sua devida importância para a adoração a Deus. Não existe um momento no culto que é o momento mais importante. Todo culto é importante, desde a oração inicial, os louvores que são cantados, a leitura da palavra que é exposta, não é? Os momentos de saudações, de testemunhos, a exposição da palavra de Deus, que nós chamamos o momento de pregação, a bênção apostólica no final, as orações que são feitas. Tudo isto é para a glória de Deus, fazem parte do culto e tem a sua importância, o seu significado para a adoração do Senhor nosso Deus. Então fica aqui a nossa palavra, queridos irmãos, que não seja extinta, não se extinga de nosso meio a profecia. Não, é para ter, porque se não houver profecia o povo se corrompe. Precisamos profetizar por Deus, pelo Espírito de Deus, na égide do Espírito de Deus, contra os males que existem neste mundo, mas isso deve ser feito com ordem e com decência, e os espíritos devem ser analisados. Como diz aqui o texto: amados, não creiais em todo espírito. Existem aqueles que são chamados de crédulos, existem aqueles que são chamados de céticos e existem aqueles que são chamados de crente. Nós não podemos ser crédulos, aqueles que acreditam em tudo, em qualquer coisa. Não podemos ser céticos, aqueles que não acreditam em nada, mas devemos ser crente. O crente, ele crê naquilo que realmente vem da parte de Deus e rejeita qualquer coisa que não venha da parte do Senhor nosso Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E eu quero concluir lendo aqui o texto que nós encontramos em João capítulo 4, versículo 23, nos diz assim a palavra do Senhor: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Glória a Deus. Existem os verdadeiros adoradores, aleluia. Existem os verdadeiros homens e mulheres de Deus, que são canais de bênção da parte de Deus para os servos do Senhor. Creia que ainda tem homens de Deus e mulheres de Deus compromissados com a palavra, que buscam, que oram, que se consagram, que se humilham na presença de Deus para ter algo da parte do Senhor para entregar à sua igreja. Que Deus em Cristo Jesus continue vos, Senhor. E mais uma vez eu convido os amados irmãos que são nossos cooperadores e apoiadores do ministério que o Senhor nos tem confiado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo do vídeo, deixa aí o seu joinha, o seu like, clique no sininho para receber as notificações do YouTube quando postarmos aqui um novo vídeo, e seja abençoado em o nome do Senhor Jesus.